Oi, boa tarde. Eu sou a Prof. Nicole e a aula de hoje vai ser sobre o desenvolvimento dos anfíbios. A classe anfíbia ela é dividida em três ordens: a ordem Anura, a Claudato e a Gimnópora. A Anura elas são representadas pelos sapos, rãs e pererecas e a maior delas. A Claudato são representadas pelas salamões e pelos tritões. E a Gimnópolis é representada pelas cobras cegas, conhecidas como as cecílias. A reprodução. Os anfíbios, eles são dioicos e eles possuem um dimorfismo sexual. Isso é possível diferenciar eles entre o macho e a fêmea visualmente. Os gametas. O feminino é o óvulo secundário e o masculino é o espermatozoide. Já a fecundação, ela pode ser externa e interna. Ela é externa na ordem Anura e interna na ordem Caudata e na Gimnópia. Então, o que a gente vai estudar ao longo dessa aula são os Anuras. E a externa ela acontece fora do corpo da fêmea e a interna acontece dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento ele é indireto, tá escrito indireto ali, mas ele é indireto. E nos anuras, ele é conhecido, a fase larval é conhecida como o gerino. E eles possuem o envelope vitelino e a camada gelatinosa. O ovo nos anfíbios. O ovo, ele é mesolesto. Isso significa que ele tem uma quantidade moderada de vitelo. E ele é dividido em polo animal e polo vegetal. O polo animal está representado em azul e é onde fica o vitelo. Já o polo animal, ele está representado. Essa parte aqui está representada em amarelo e também faz parte do polo animal a parte roxa e verde. E ele é onde ficam as organelas e o núcleo do ovo. Então, o ovo, né, o embrião, ele vai ter uma rotação de simetria de mais ou menos 30 graus. Isso faz com que tenha a área pigmentada e a área despigmentada, que é chamada como crescente cinzento. E a clivagem do ovo, ela acontece total, desigual e bilateral. Ela é total porque toda parte acontece a clivagem, mas ela é desigual porque os blastômeros, eles serão de tamanhos diferentes, onde no polo animal e no polo vegetal eles terão tamanhos diferentes. No polo animal ele é menor, as clivagens são menores do que no polo vegetal. E bilateral porque cortando só há uma possibilidade de ter duas partes iguais, que é a simetria bilateral. Peço perdão, mais uma vez, porque está nos slides primeira clicagem, mas a primeira clivagem foi a digitação. Então, a primeira clivagem, ela acontece de uma forma meridional, originando dois blastômeros. E aqui eu exemplifico com o modelo de massinha de modelar, onde acontece essa clivagem. Então, ela é dividida assim. É como se nesse sentido passasse uma linha dividindo em duas partes iguais, cortando o embrião ao meio. Cortando o embrião ao meio e originando dois blastômeros. Assim como no slide anterior, todos os próximos terão um erro de digitação. E aqui acontece também ainda uma clivagem meridional, originando 4 blastômeros. E acontece uma clivagem meridional e paralela à clivagem anterior. A clivagem anterior, que é a primeira clivagem, aconteceu nesse sentido, e nessa acontecerá paralelamente, então acontecerá nesse sentido. Aí aqui tem a visão de cima e a visão de lado é que terá 4 blastômeros de tamanhos iguais. A partir desse momento, os blastômeros eles não terão mais tamanhos iguais. A terceira clivagem ela acontece de uma maneira latitudinal, originando 4 blastômeros, mas como eu havia dito anteriormente, agora eles possuem tamanhos diferentes. Os blastômeros serão divididos em micrômeros e macrômeros. No polo animal, eles terão os micrômeros, que serão 4. No polo vegetal e ainda no polo animal, terão 4 macrômeros. E ela acontece assim, dessa forma. Dividindo o polo vegetal assim, latitudinalmente.
E aqui tem uma grande diferença entre os pedaços, né? Aqui estão microblastômeros, né? Micrômeros. E aqui terão os 8 blastômeros, mas aqui será os blastômeros, todo esse pedaço aqui é um blastômero. A quarta clivagem, ela acontece de uma maneira latitudinal e origina 12 blastômeros. E ela acontece assim, nesse sentido, latitudinalmente, uma forma de X. Lembrando que as clivagens, elas não se sobrepõem, ou seja, quando há duas clivagens latitudinais, elas não são sobre pelo mesmo corte. Aqui já tinha acontecido essas duas que são paralelas, vai acontecer mais duas que vai formar um X, formando 8 blastômeros aqui, 8 blastômeros aqui em cima e 8 blastômeros embaixo. São os 8 micrômeros, que são essa parte, esses 8 blastômeros aqui em cima, e os 8 micrômeros, que são esses maiores aqui embaixo. Após a quarta clivagem, a gente dá a continuação das clivagens. Quando se forma 16 blastômeros, começa a formar o blastóporo. Então, as clivagens, elas a partir desse momento, elas são assíncronas e elas acontecem de uma forma mais rápida no polo animal, porque ele não tem vitelo. No polo animal não é onde se encontra o vitelo, e é no polo vegetal que se encontra o vitelo. E acontece a epibolia das células do polo animal e o surgimento de um suco da zona marginal e a formação do blastóporo. Após a formação do blastóporo, se dá o início da blástula. E a grastulação acontece e a formação dos folhetos embrionários. Aqui a gente pode ver, pelo molde, né, de massinha de modelar, a epibolia das células do polo animal, que são representadas ainda pelas mesmas cores. As células da área pigmentada, então, elas formam o lábio ventral, e as células do crescente cinzento, elas formam o lábio dorsal. E esses lábios, o lábio dorsal com o lábio ventral, eles originam o blastóporo. E aqui está a rolha vitelínica, que elas são originadas das células do polo vegetal, que elas cobrem o blastóporo. A glástula chega nas fases finais, que é a neurulação, que é a formação da notocorda e da placa neural, da ectoderma, que depois se originará o sistema nervoso. A última fase da glástula é a neurulação. Então, como eu já havia falado anteriormente, a ectoderma dá origem ao tubo neural, que originará o sistema nervoso dos anfíbios. Aqui, a endoderma, que era formada pelo polo vegetal, originará o epitélio dos sistemas respiratórios e digestórios. O mesoderma, que originou da área colorida, né? Ela originará os músculos e os tecidos conjuntivos. O celoma, ele se formará dessa cavidade aqui e fará cavidades corporais. A área cinzenta, ela dará origem à notocorda e os somitos. A última fase da glástula é a neurulação. Essa parte em verde é a mesoderma. Ela foi originada da área pigmentada. Ela dará origem a músculos e tecidos conjuntivos. Esta parte em azul, ela foi originada do polo vegetal e ela é o endoderma. E ela dará origem ao epitélio dos sistemas digestórios e respiratório. Essa parte em laranja, ela foi originada do polo vegetal e ela que originou a ectoderma e originará o tubo neural e por fim originará o sistema nervoso. Essa cavidade aqui ela originará o celoma, que dará origem a cavidades corporais. Em roxo, o crescente cinzento dará origem à notocorda e os somitos. Muito obrigada pela aula de hoje, peço desculpas pelos erros de digitação e tenha boa semana. A glástula.
Então, aqui temos o corte sagital da glástula e a gente mostra o que acontece. A hipopolia do polo animal fazendo o revestimento externo, né, da glástula, que originará a ectoderma. Então, a involução do crescente cinzento, então o crescente cinzento que ele depois originará o mesoderma, ele passa a fazer essa involução, faz esse formato aqui, que ele vai originará o arquêntero, e ele revestirá a parte de cima do arquêntero. A rolha vitelínica, que ela foi originada do polo vegetal, e originará o endoderma. Ela é responsável pelo fechamento da cavidade, né, na glástula. E a área pigmentada, que originará depois do mesoderma, ela também faz o revestimento externo da glástula. Muito obrigada pela aula de hoje, peço desculpas pelos erros de digitação e tenha boa semana.